Aleluia. Amém. Feche os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. Você foi resgatado de um reino de trevas e você foi transportado para o reino de luz. Precisamos manifestar obras da luz. Nós fomos ungidos pelo Senhor para fazermos grandes coisas. Amém? Agradeço ao Senhor porque Ele nos escolheu, porque Ele te escolheu para fazer grandes coisas nesta terra. Obrigada, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Pai. Paizinho amado. Obrigada, Pai, porque você nos escolheu, porque você nos amou primeiro. E você enviou o seu Filho para nos resgatar, para nos tirar toda a maldição e nos abençoar com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Obrigada, Senhor, porque nós temos o Espírito em nós, o Teu Espírito em nós que nos capacita, que nos habilita. Obrigada, Senhor, porque nós somos fortes no Senhor. Obrigada porque nós somos capazes em Ti, Pai. Oh, Pai, obrigada por essa oportunidade de transmitir a Tua mensagem, Senhor. Que não seja eu, mas o Senhor falando conosco, a começar de mim. E todos os meus irmãos que estão aqui serão alcançados pelo Senhor, porque o Senhor preparou este dia, e é um dia maravilhoso, em que nos alegramos no Senhor, porque acordamos com vida, nós podemos respirar, nós podemos andar, nós podemos falar, nós podemos manifestar a Tua glória nesta terra, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode sentar. Aleluia. O Senhor é bom. Amém? Só beber uma água aqui. Não, pastor? Mas eu disse que eu ia fazer isso. Eu disse, eu vou fazer igual o pastor. Aponta para mim. Pode apontar. E diga assim, prega, pregadora. Aleluia. E eu vim pregar. Amém. Aleluia. Senhor é bom. Irmãos, desde o momento que eu fui convidada, né, para estar ministrando nesta manhã, já tinha algo no meu coração com antecedência. Eu disse, Senhor, a próxima vez que eu for ministrar, o Senhor já tem tratado comigo já há algum tempo sobre isso. E eu terminei o Rema ano passado. E minha ministração do Rema foi sobre o que eu vou tratar hoje. E eu disse, essa ministração, que são 15 minutos apenas, não vai ficar só lá. Eu sei que vai chegar o momento. E esse é o momento. Eu tive outras oportunidades na igreja, mas chegou o momento de tratar um pouco mais sobre o que a gente conversou lá na ministração. E algumas pessoas estavam lá, né, me prestigiando nesse momento, o colega de turma. Mas eu queria falar mais sobre esse assunto, que é unção. Amém? Quem já fez o rema aqui? A maior parte, né? Já fez o rema, já estudou essa disciplina unção. Mas eu não vou tratar sobre a unção como é tratado no rema, como disciplina. Mas é importante que, lógico, a maior parte já sabe muita coisa sobre isso. E os que não sabem têm ouvido na igreja. A gente tem aprendido muito aqui na igreja. E se você não sabe, você vai aprender um pouco mais essa manhã. Amém? Nós estamos aqui numa escola bíblica, onde a gente estuda a Bíblia. Amém? Aleluia. E unção
No dicionário, qualquer dicionário que você for, unção, o significado de unção é o ato de ungir. E em toda a palavra, na verdade, todo o Velho Testamento, em parte do Novo Testamento, a unção está associada com óleo. Era usado óleo para ungir as pessoas no Velho Testamento que especificamente tinham uma obra a ser realizada. E o Senhor escolhia essa pessoa, e essa pessoa era ungida com óleo para esse fim específico. E eu procurei eu achei, na verdade, um conceito para unção no dicionário informal, mas eu achei tão interessante o conceito que eu resolvi trazer. E ele diz assim: unção é a capacitação ou habilidade dada por Deus. Amém? Precisamos aprender que a unção vem do alto ao homem para cumprir um chamado. Diga assim: eu tenho um chamado. E essa capacitação vem do alto. A unção vem do alto. Amém? Então você não precisa se preocupar. Não é de você. Não é no seu conhecimento nem na sua força. A unção vem do alto. Amém? Segundo os propósitos divinos. E essa unção representa a presença do Espírito Santo em nós, nos capacitando para uma obra específica. Deus é tão bom que Ele facilita as coisas para a gente, sabe, irmãos? A gente que às vezes complica. Ele nos ungiu e Ele mesmo já preparou o Espírito em nós para nos capacitar e nos habilitar. Amém? Aleluia. E sendo assim, é necessário entender o seguinte. Eu queria explicar só uma coisa para que todos entendam, cheguem no mesmo conhecimento. No Velho Testamento, os homens, eles não tinham o Espírito dentro deles, na verdade. Eles não eram nascidos de novo. Eles não tinham o Espírito, eles não tinham a unção de Deus dentro deles, não é verdade? Mas quando Deus então chamava um homem para uma obra específica, o Espírito Santo vinha sobre ele através do derramamento do óleo, que representava então o Espírito Santo, e vinha sobre ele e ele era habilitado a realizar aquela obra. Então o Espírito vinha, mas ele não permanecia como permanece hoje em nós. Amém? E esses homens, então, eles eram capacitados para exercer suas tarefas em determinado momento, em determinado lugar. Mas no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, com o sacrifício, a obra redentora do Senhor Jesus na cruz, hoje, a partir daquele momento, todo novo nascido, ele recebe essa unção, o Espírito Santo dentro dele. Amém? Você é nascido de novo? Então você já tem a unção. Você já tem o Espírito Santo em você. E ele não fica vindo e indo. Ele permanece. Amém? Aleluia. E é interessante observar que no Novo Testamento, toda vez que se fala sobre virtude, poder, Espírito Santo, está se falando de unção. São os termos utilizados para representar essa unção que se tratava no Velho Testamento. Amém? Então, o novo nascimento, ele possibilita, quando alguém nasce de novo, ele recebe então o Espírito dentro dele. Mas existe algo, um presente de Deus que, na verdade, eu acredito que todos nós aqui recebemos, que é o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder, amém? E esse revestimento, então, o Espírito, a unção vem sobre nós. Então, nós ficamos com a unção dentro e com a unção sobre nós, para nos habilitar e nos capacitar para o chamado que Deus tem para nós. E você pode pensar, mas eu não tenho nenhum chamado. Não sei se você pensa dessa forma. Às vezes você acha que o chamado é só o pastor, ou o profeta, ou o evangelista, ou o mestre, ou o apóstolo. O ministério quíntuplo é um chamado também. Mas todo novo nascido, todo filho de Deus tem um chamado. Nem que seja o ministério da reconciliação, que é ministrar a palavra do Senhor às pessoas e levar essas pessoas a se reconciliar com o Senhor. Você já tem esse chamado, que é a grande comissão, amém? Jesus falou, ide e pregar o evangelho, então você tem que ter capacidade para isso. Mas a sua capacidade não é indo para o rema, não é indo para a universidade, é porque você tem a unção dentro.
E você, com o batismo, recebeu a unção sobre. Amém? Aleluia. Abre então tua Bíblia em 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 20. Aleluia. É isso aí. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Amém? Diz assim: mas vocês têm uma unção que procede do Santo. E todos vocês têm conhecimento. Diga assim: eu tenho a unção que procede do Santo. Aleluia. Aleluia. Então você tem essa unção. Amém? Ô irmãos, a unção é um fato, sabia? A unção não tem relação com sentimentos. Ela é um fato. Você tem a unção, você é nascido de novo e você tem a unção e acabou-se. Pronto. Amém? Você entrou nessa família e você só sai se quiser. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você manifeste essa unção em sua plenitude. Amém? Então, como eu estava falando, a unção é um fato, ela não tem relação com sentimentos, mas muitos crentes têm perecido, ou então não têm manifestado essa unção, por ter um conhecimento errado, ou um pensamento errado de que tem que sentir a unção. Você já percebeu isso? Você já conviveu ou convive com alguém que diz, olha, se eu não me arrepiar, se meu coração não bater acelerado, é porque a unção não está presente. Se o culto for algo assim morno, se não houver grito, se não houver glória, aleluia, é porque o negócio não tem unção, irmãos. Unção não tem nada a ver com sentimentos. Você não tem que sentir unção. Você não tem que se arrepiar para sentir, porque ela está aí dentro. Amém? Ela está aí dentro, então precisamos ter convicção e consciência de que a unção já está dentro. Ela já está disponível. Agora eu escolho se vou usá-la, se vou manifestar essa unção que veio do alto na minha vida, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha casa, onde eu estiver. Porque onde eu estou, o santo está comigo. Não é verdade? Amém? Aleluia. Então não tem nada a ver com sentimentos. Mas muitas vezes as pessoas perdem de ser abençoadas e de abençoar outros, porque acha que não tem essa unção, ou então essa capacidade, ou então que tem que sentir para poder agir. Se a unção é um fato, eu só preciso crer e agir de acordo com isso, com essa realidade. Eu só preciso crer, amém? E aí eu vou manifestar essa unção. Porque, irmãos, eu vou falar a verdade, a gente ainda tem alma. Nós temos uma alma, nossos sentimentos. E quando nós relacionamos unção com sentimentos, às vezes isso é perigoso. Porque as circunstâncias, às vezes, podem mudar nossos sentimentos, não é verdade? Uma hora eu estou bem, eu estou alegre, e uma hora eu posso, eu sou capaz, e de repente eu desanimo, porque eu fraquejei de alguma forma, ou eu não consegui alcançar um objetivo de alguma forma. E nós nos sentimos incapazes, impossibilitados, e aí vem o inimigo de nossas vidas, e aí ele vem nos informando, realmente, você não é capaz. Realmente, você não consegue nem abrir a boca para falar, porque quando abrir a boca, você vai ficar tremendo, você não vai sair nada, você vai gaguejar, você não vai conseguir falar nada, e o inimigo vai trazendo informações. E quando a gente começa a agir na área das emoções, a gente fraqueja. Porque os nossos sentimentos fazem isso, nos desanimam. Mas a unção já está aí, amém? Diga assim, eu tenho a unção. E acabou, amados. O diabo não tem como vir com outra informação se essa já estiver arraigada no seu coração. Se você já tiver a plena convicção de que você é ungido pelo Senhor, você foi ungido. Quando recebeu Jesus, veio o pacote. No pacote veio o Espírito Santo, aquele que nos ajuda, aquele que nos habilita, nos capacita, amém? E para fazer qualquer obra, não necessariamente pregar. Nem todos vêm para aqui, você sabia? Pode ser que você tenha a oportunidade, mas não seja o seu ministério. Mas qualquer obra, em qualquer área, no seu trabalho secular,
O Senhor quer te ajudar também. Não é verdade? Na faculdade, o Senhor também quer te ajudar. E a unção que está dentro também te ajuda neste momento. Porque o Espírito Santo, ele nos dá direções, ele nos habilita e ele nos diz, vá por aqui, faça aquilo outro. E você está sendo guiado quando você está sensível à voz do Espírito. Amém? Aleluia. Abre a palavra do Senhor em Efésios 5. Aleluia, é assim mesmo. Amém. Efésios capítulo 5. Versículo 18. É um texto bem conhecido, mas eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós aprendemos e nós revisamos, para quem já sabia, que quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito dentro, mas quando fomos batizados no Espírito Santo, nós recebemos a unção sobre nós, para nos capacitar. Mas nós precisamos manter, então, essa unção sobre nós. A unção dentro, ela não sai, mas precisamos, então, sermos afogueados, para que essa unção sobre nós permaneça. E como fazemos isso? A palavra do Senhor já nos ensina. No versículo 19 diz, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Irmãos, quando a igreja primitiva ela se reunia, e lá em Atos a gente tem vários relatos, e quando a igreja estava salmodiando, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, era um negócio, era uma festa santa, né, pastor? Era uma festa santa, porque a unção se manifesta na coletividade também. Existe uma unção particular de cada um. Cada um tem que procurar se encher do Espírito, manter esse enchimento, esse transbordamento do Espírito. Mas existe uma unção coletiva, e quando a igreja se reúne, quando a igreja está afogueada, essa unção se manifesta de forma maravilhosa, e os sinais, maravilhas acontecem. As pessoas são atraídas por essa unção. Você sabia que a unção que está em você atrai as pessoas? Amém? As pessoas veem, não tem como. A unção, ela é visível na sua vida. Não porque você vive orando em línguas em todo o tempo, para as pessoas verem, ele tem a unção. Não é isso não. A gente manifesta o fruto do Espírito. Quando nós manifestamos essa unção, nós somos bondosos, nós somos amorosos, nós temos fé, nós somos mansos. Amém? Aleluia. Abre a Bíblia em 1 João, volta lá para 1 João, capítulo 2. Aleluia. 2, versículo 27. Aleluia, diz assim, quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Amém? Eu queria enfatizar isso neste momento. Ela permanece. Muitas pessoas, eu passei muito tempo da minha vida enganada, achando que o Espírito estava dentro, mas se eu fizesse alguma coisa errada, eu poderia perder a salvação, ou ele poderia sair, ou ensinos errados, irmãos da palavra. A palavra diz que a unção permanece em nós. Se há algo errado, se precisamos nos corrigir em algo, nós precisamos ser rápidos nisso. E nós voltamos à condição original, porque nós somos resgatados, somos filhos e somos ungidos, nós fomos ungidos. E essa unção permanece, amém? Aleluia. O sangue nos limpa e acabou. Se nós voltamos, né, a ter comunhão plena com o Senhor, com o seu Espírito. Ele se entristece quando há algo errado, quando fazemos algo que desagrada ao Senhor. Mas prontamente nós nos arrependemos e nós voltamos. Amém? Aleluia, aleluia. Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 10, versículo 38. Nós recebemos a mesma unção que Jesus recebeu. Oh, glória! Aleluia! Por isso que ele falou, vocês poderão fazer obras ainda maiores.
Como nós poderíamos fazer obras maiores do que Jesus se não tivéssemos recebido a mesma unção que ele recebeu? Amém? Aleluia. Atos 10, 38. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Diga assim: eu recebi o Espírito Santo e o poder. Aleluia, aleluia. E como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Diga assim: Deus está comigo. Então por que temer? Por que temer quando vem alguma situação e você diz: eu acho que eu não sou capaz de orar? Vem alguma pessoa pedindo oração para cura e você diz: meu Deus, cadê o pastor Eduardo para me ajudar nesse momento? Cadê a Edie para me ajudar nesse momento? Mas o Espírito Santo está aí dentro, a unção está aí dentro. Aquele que crê, o Senhor Jesus disse: vai impor as mãos e eles serão curados. Amém? Então a sua mão é ungida, a sua boca é ungida. Quando sai palavra da sua boca, a unção sai, o poder sai. Amém? Quando a mulher do fluxo de sangue foi curada por Jesus, o que é que saiu dele? Porque estava onde? Dentro. E está aí dentro, amém? Está aqui dentro. Então, quando a gente abre a boca e quando a gente age em fé, esse poder se manifesta, esse poder sai e abençoa as pessoas. Assim como Jesus, ele andou por toda parte fazendo o bem. E fazer o bem é toda sorte de bem, amados. Jesus fazia tudo isso e ele curava e ele libertava os cativos. E nós temos a oportunidade no dia a dia de estar abençoando pessoas com as nossas vidas, com a nossa unção, para que elas sejam libertas. Amém? Aleluia. E sem essa unção, Jesus não conseguiria cumprir o seu ministério. Abre a tua palavra, a tua Bíblia. Que mania. Em Lucas. Oh, desculpa, irmãos. Deixa eu abrir aqui. Deus é bom em todo o tempo. Senhor é bom. Aleluia. Lucas capítulo 3. Versículo 21. Diz assim: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Amém? Aleluia. Jesus, ele é o Filho de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que ele se esvaziou da sua glória. Ele se humilhou e ele se tornou semelhança ao homem. E ele era homem, ele precisava então da unção do alto para exercer o seu ministério. Amém? Até os 30 anos, ele não tinha essa unção sobre ele para que ele exercesse o seu ministério. Ele era filho de Deus, mas ele é homem, ele veio como homem à terra. E ele precisou ser ungido. E a partir deste momento, amados, quanto poder veio sobre ele. E aí você pensa assim, mas Jesus era filho de Deus. Mas o mesmo Espírito veio para nós. Aleluia, amém. O mesmo Espírito, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos é o que está aí dentro. Aleluia. Então nele nós podemos fazer grandes coisas, grandes obras nós podemos fazer. E o mundo está com grande expectativa, você sabia? Por grandes obras, pessoas ungidas do Senhor para fazer grandes obras, para manifestar a glória de Deus nesta terra. E você é essa pessoa, e eu sou essa pessoa, amém? Aleluia, aleluia, oh glória. A igreja primitiva, ela também precisou ser ungida para começar a testemunhar do Senhor, para expandir o evangelho na terra. Era necessário poder. E Jesus falou, abre a tua Bíblia, em Lucas 24.
Lucas 24. Aleluia. Eu sou ungida. Aleluia. Lucas 24. Prego. Deixa eu prego. 49. Diz assim, Jesus falando, né? Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Amém? Existia uma missão para aqueles discípulos, para aquela igreja, para aqueles cristãos, mas eles precisavam de algo para realizar isso. Isso era o poder que precisava descer do céu. O Espírito Santo, a unção para vir e capacitá-los. Amém? E diz assim, tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. E o 53 diz assim, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Amém? E é interessante, porque eles receberam uma ordem do Senhor Jesus, e eles não ficaram em sua casa esperando, né? Eles ficaram com expectativas no templo. Gente, vamos nos reunir constantemente, louvando a Deus, porque a expectativa era grande, a promessa já tinha sido feita, vai chegar algo especial, o poder vai chegar, e eles estavam lá reunidos, louvando a Deus, e isso aconteceu, a descida do Espírito Santo em Atos 2, que nós todos conhecemos, amém? Aleluia, então eles precisavam também desse poder dentro deles, e nós precisamos desse poder, não importa qual o seu chamado, se o seu chamado é para distribuir as cadeiras de forma alinhada. Você vai ser capacitado para alinhar as cadeiras da igreja, você sabia? Qualquer que seja o seu chamado. Se o seu chamado for, existe um ministério lá na Igreja Batista Lagoinha que eu achava super interessante, que é o ministério de cartas. Pessoas que escrevem cartas falando de Jesus e enviam para os endereços avulsos. É um ministério muito interessante. E aí você pensa, quem são essas pessoas? Eu realmente não conheço, elas são anônimas, mas elas têm um chamado para isso. E a capacidade de escrever cartas vem de onde? Do Senhor. Então, qualquer que seja o seu chamado, não se sinta menor, não se sinta também maior. Diga, eu sou ungido e sou capacitado. Amém. E acabou-se, amém? Aleluia. E eu queria tratar alguns aspectos relacionados à unção com vocês nesta manhã. E para isso eu queria que você abrisse, a gente vai falar um pouco sobre a vida de um homem. Um texto muito conhecido porque esse homem foi um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Davi, nosso irmão Davi. 1 Samuel, capítulo 16. E vamos ler então. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Amém? Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este.
Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então perguntou Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, o menorzinho, o pequenininho, o esquecido. Mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Amém? Lembra que a gente falou? O Espírito vinha quando o homem era ungido. E o Espírito veio sobre Davi, porque Davi tinha uma obra a fazer. Ele tinha um reinado a cumprir. Amém? E Deus já havia escolhido Davi por ter rejeitado Saul. Deus já havia escolhido. E Deus não escolheu pela aparência. Não é verdade? Davi estava lá cuidando das ovelhas. E você pode pensar assim, eu estou aqui, ninguém me vê. Oh, irmãos, primeiro você não precisa ser visto. Amém? Aleluia. Nós não fomos chamados para ser vistos, para servir, como diz minha amada líder do louvor. Fomos chamados não para ser vistos, mas para servir. E Davi servia o seu pai cuidando das ovelhas. E Deus viu o coração de Davi. E Deus escolheu Davi. E Deus ungiu Davi nesse momento através do profeta com a unção que estava no óleo. Amém? E eu queria destacar 3 coisas. E a primeira coisa que eu queria destacar é a unção, ela gera humildade. Você sabia disso? Você não tem unção para ser alguma coisa. Pelo contrário, irmãos, quando nós fomos ungidos, nós precisamos imitar o nosso mestre. E o nosso mestre, ele se humilhou. Ele se esvaziou da sua glória, se humilhou. Amém? A unção gera humildade. No versículo 21 desse capítulo, eu queria que você abrisse, você continuasse lá mais à frente. Diz assim, Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele, Davi tornou-se seu escudeiro. Você sabia que Davi, mesmo depois de ungido, ele não tomou posse imediatamente do seu reinado, não é verdade? Você sabe disso, a palavra do Senhor diz. E é interessante porque, mesmo já ungido rei, e ele sabia que tinha sido ungido rei, porque foi essa a palavra do profeta, que tinha ido lá para ungir o rei, o novo rei de Israel. Mas Davi passou a servir ao rei por anos. Ele servia. E ele não servia de qualquer jeito. Ele podia pensar assim, mas eu já sou ungido rei. Ele não é o rei, ele está rei, mas eu já sou o rei. Eu vou ser e majestade e glorioso. Mas ele passou a servir ao rei. E a palavra do Senhor diz que ele servia com o seu talento. Ele tocava harpas e o espírito maligno saía de Saul por causa da unção que estava sobre Davi. E é interessante, um parêntese nesse texto, em relação a isso. A gente fala muito aqui no verbo, eu queria destacar isso, amados. Nós não sabemos onde chegaremos. Você sabe disso? Você não tem noção de onde o Senhor quer te levar. Você não tem noção de onde o Senhor quer te levar. Davi não tinha noção de onde ele iria chegar. Como ele iria ser um guerreiro vencedor. Como ele iria ser um rei tão abençoado. Mas ele servia com seu talento, tocando harpa. Tocando harpa. Então, onde você está hoje, sirva com excelência ao Senhor. Porque você não tem noção de onde o Senhor vai te levar. Mas ele via o coração e ele queria o serviço agora. Mesmo que seja abrir a porta da igreja. Faça com excelência, sem fazer barulho, né, pastor? Sem danificar a porta. Faça com excelência. Aonde você estiver plantado, não faça de qualquer jeito, faça com excelência. Porque o Senhor vai te levar em lugares altos.
Mas essa unção que está aí dentro precisa ser manifesta nas pequenas coisas. Não só nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas. Para que as grandes, quando chegarem, vai ser muito fácil para você. Porque você é uma pessoa humilde. Porque você sabe que não é na sua força, mas é o Senhor que te habilita. Amém? Aleluia, aleluia. No capítulo 18 de 1 Samuel, vai lá, no versículo 5. Aleluia. No versículo 5, eu acho lindo esse versículo, porque ele fala assim: tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Aleluia! Você sabe de onde veio essa habilidade, Davi? Da unção que veio sobre ele. A mesma unção que está em você e sobre você. Amém? Aleluia. É muito lindo porque ele fazia tudo que Saul pedia. Ele fazia com muita habilidade. Todo filho de Deus é hábil para exercer qualquer tarefa. Amém? Aleluia. Não deixe outra informação chegar na sua cabeça. Amém? Aleluia. 1 Samuel 18, 14. Vai lá no versículo 14. Ele diz assim: Davi tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Aleluia! A unção nos habilita a fazer tudo com êxito, com sucesso. Tudo com êxito, porque o Senhor estava com ele. E o Senhor está em nós e conosco. Deus Emanuel, Deus conosco, amém? Aleluia, aleluia. Então, amados, tudo que vier às suas mãos, faça com excelência. Mas nós precisamos manter um espírito dócil. Escuta o que eu estou te falando, vou falar agora. Nós precisamos manter um espírito dócil, humilde e submisso. Porque isso chama a atenção de Deus. Sabia? Quando nós nos sentimos, nós somos presunçosos e achamos que já sabemos, que já podemos, que somos melhores, que se eu estivesse no lugar dessa irmã, ia ser pipoco. Se eu estivesse no lugar dela, eu não falaria essa palavra, eu falaria outra palavra. Amados, isso é perigoso. Isso é soberba. E nós precisamos manter um espírito humilde para que através de nós o Senhor haja, para que através de nós o Senhor abençoe vidas. Eu sou apenas um canal, você é apenas um canal de bênção. Você é uma bênção para abençoar pessoas e não para ser engrandecido. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Em Efésios 5, ao que a gente leu, uma das coisas que a palavra do Senhor nos orienta é sermos sujeitos uns aos outros em amor. Isso significa eu dar a vez ao irmão quando for necessário e eu me submeter muitas vezes a uma autoridade, por exemplo, nosso pastor, a nossa liderança, onde for, nós sermos submissos. O Senhor nos honrará com a submissão. Amém. O Senhor nos honrará quando dizemos assim: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Eu não posso sem o Senhor. Mas com a unção, com o poder que está aqui dentro, aí eu faço grandes coisas. A palavra do Senhor diz: em Deus nós faremos proezas por causa da unção que está aqui. Amém? Aleluia. Não pela sua família, não pelo seu conhecimento, não pela quantidade de dinheiro que está na sua conta, mas pela unção que está aí dentro. Amém? Aleluia. Segunda coisa, eu queria que você abrisse em 1 Samuel capítulo 10. Aleluia. Amém. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. A unção está relacionada à obediência. Amém? 1 Samuel capítulo 10, versículo 6 diz assim: o Espírito do Senhor se apossará de você. Isso falando para Saul.
e com eles você profetizará e será um novo homem. Todos nós sabemos que o povo de Deus, eles não tinham um rei. Eles eram governados por juízes, profetas. Mas o povo começou a querer um rei, como as outras nações tinham reis. E eles começaram a pedir, o Senhor não queria. Mas o Senhor permitiu, então. Tudo bem, vocês querem um rei, então o Senhor escolheu. E Saul foi ungido rei, não é verdade? A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, então, como a gente falou, veio sobre ele, se apossou dele. A unção entrou para ele exercer, então, aquele chamado, o reinado dele, tá? Amém? E é interessante, nos capítulos 13 e 15, existem dois relatos de que o profeta deu ordem, deu uma direção a Saul para ele realizar algo, para ele fazer algo, e ele fez diferente. Ele fez de acordo com o que ele imaginava, do que ele pensava, do que ele achava que era melhor. Ou seja, ele desobedeceu a ordem do Senhor que vinha através do seu profeta. Amém? E então a gente pode ver no capítulo 16, capítulo 16, versículo 14a. Diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Por quê? Por causa da desobediência de Saul. O Espírito se retirou de Saul. Deus o rejeitou pela sua desobediência. E a gente pode ver isso lá no capítulo 15. Volta aí, capítulo 15, versículo 19. Samuel chegou para Saul depois de tudo isso, toda essa desobediência de Saul. E ele falou assim: Saul, por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, continuando, porque depois você lê o contexto. Mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos Amalequitas, mas exterminei os Amalequitas. Deus tinha dito a ele: extermina todos, não deixa ninguém. E ele pensou: não, mas se eu deixar só o rei, né? Imaginou que seria algo grandioso. Mas Deus tinha dito: elimina todos. A ordem era: elimina todos. E ele desobedeceu ao Senhor. E no versículo 22, Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Ô, irmãos, essa palavra é tão forte. Porque para o Senhor é a obediência. Nós que somos pais, você que é pai, que é mãe, aí a gente dá uma ordem ao filho, né? E aí o filho, a gente diz assim: faça isso, isso e isso. Aí o filho acha: não, mas eu não vou fazer tudo. Mas ele já vem com a justificativa por trás. Já vai pensando, né? Eu vou dizer isso, aquilo, outro. Vai valer de alguma coisa? O que é que nós queremos? O cumprimento exato da ordem que foi dada. E foi isso, Deus queria ver no coração de Saul essa obediência. Ele não encontrou. Ele não encontrou a humildade, porque o humilde, ele obedece à ordem. Ele não encontrou essa humildade no coração de Saul. Ele achou que ele sabia o que estava fazendo. Ele não obedeceu ao Senhor. E no versículo, e mais adiante diz assim: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então, por causa da desobediência de Davi, ou de Saul, o Senhor o rejeitou. Mas deixa eu te falar uma coisa, dizer uma boa nova. Isso foi na velha aliança. Amém? Nós estamos numa nova aliança, uma superior aliança. Qual a diferença, então?
Quando há uma desobediência, o Senhor nos dá uma ordem, em qualquer área que seja, irmãos. Cada um sabe suas ordens, as ordens que o Senhor lhe dá. O que você precisa mudar, o que você precisa alinhar, o que você precisa aprumar. Cada um sabe, porque o Espírito está dentro. Trazendo a luzinha, né? A luzinha vermelha. Opa, por aqui não. Opa, por ali não. Então, cada um sabe onde precisa se alinhar com a palavra. E é interessante porque o Senhor não mudou, mas a aliança mudou. E hoje, quando nós estamos falhando por algum motivo, o Senhor nos chama para perto e diz: filho, vem cá. Vamos ter uma conversa. E a gente volta à condição original. E o Espírito não sai. O Senhor não nos rejeita. Amém? Aleluia. Essa foi a condição de Saul na velha aliança. Nós temos o Espírito dentro e nós precisamos nos arrepender e nós voltamos, como eu já falei aqui. Amém? Aleluia. Não saia daqui pensando, meu Deus, será que eu já vou sair sem a unção? Sai não, amados. A unção permanece aí dentro. Mas nós precisamos nos posicionar. Saul, ele poderia ter tido um posicionamento diferente. E o seu reinado, como disse Samuel, permaneceria para sempre. Mas como ele não se manteve na posição correta, na obediência, o Senhor acabou com o seu reinado. E já tinha instituído um novo rei. Amém? Aleluia. Ele foi rejeitado pela sua desobediência. E é interessante porque nossas atitudes elas devem ser compatíveis com a unção que está dentro de nós. Diga assim, minha atitude tem que ser compatível com a unção que está dentro de mim. Não tem como essa contradição. Não tem como, amados. Unção sem obediência. Não tem como manifestar essa unção. Você pode até ter a unção dentro. Você pode ter sido batizado com o Espírito Santo. Mas não tem como manifestar ela no dia a dia. Não tem como as pessoas verem. Não tem como. Sabe por quê? Porque o próprio pecado nos envergonha. Sabia? Quando você está fazendo algo que desagrada ao Senhor e alguém diz assim, vai dar uma palavra ali na frente, qual a primeira coisa que vem na cabeça? Como assim? Eu vou falar, você já vê aquela consciência, né? O Espírito, eu não estou preparado, eu não estou nem agindo, eu não estou nem praticando, como é que eu vou falar? E nós não precisamos estar assim, nós temos que estar livres de qualquer embaraço, amém? Porque quando estamos livres de qualquer embaraço, aí pode vir o que for, eu tenho convicção da unção, eu tenho convicção do poder e eu ajo com esse poder, eu ajo, aí o diabo vem querendo trazer informação, mas você fez aquilo outro, e você na unção e no alinhamento com a palavra, não tem quem segure, amém? Não tem quem lhe segure, escuta isso que eu estou falando. Não tem quem lhe segure quando você está alinhado com a palavra, em obediência à palavra do Senhor, junto com a unção que está aí dentro. É muito pipoco. É muita unção, é muito poder saindo, e você fazendo, e as obras acontecendo, e você orando, e os enfermos sendo sarados, e você orando, e as pessoas oprimidas sendo libertas. Não tem como. Então, um dos segredos é esse, é a obediência. Amém? Aleluia. Amém. A terceira coisa que eu queria falar está lá em 1 Samuel 17. De 32 a 37. 1 Samuel 17, 32 a 37. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim. Na verdade, só trazendo, né, para a gente estar no contexto, é quando Davi foi então ver seus irmãos, ver como eles estavam na guerra, e um filisteu, né, o gigante Golias, começou a confrontar então, afrontar o povo de Deus e dizendo assim, quem é o corajoso? E todo mundo saiu tremendo de medo, né? E é interessante que então Davi diz, eu vou. E não, como assim? Um cabra pequeno desse, magrinho, franzino, e eu vou.
E então ele foi diante do rei, Saul. E no versículo 32 diz assim: porque essas palavras de Davi, no 31 diz, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Saul disse, todo mundo está com medo, inclusive Saul, né? Todo mundo está com medo. E um rapaz disse que vai, então peraí, chama ele, né? Ele já conhecia Davi, chama ele para a gente ter uma conversa aqui sobre isso. E Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E respondeu a Saul: querido, né? Tipo assim, tudo bem, eu sei que você quer, mas você não tem a mínima condição, né? Fica quieto. Ele só faltou dizer assim: fica quieto, fica tocando tua harpa. Isso você faz com muita excelência, né? Mas e aí ele diz: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Mas como eu falei, irmãos, o Espírito veio sobre ele, a unção estava com ele, Deus estava com ele. Então não era na força de Davi. Só que Saul não entendia. Porque não era na força de Davi. Amém? Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba. Eu fico só imaginando essa cena, porque só de ver o rugido, só de ouvir o rugido do leão, irmãos, a gente treme. Não é verdade? Eu já ouvi o rugido do leão de perto e eu vi a hora de ter um treco, de tanto o coração acelerou, de tanto temor que a gente fica desse animal. E ele diz: eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E então disse Saul a Davi, quando ele viu a convicção, ele não teve o que falar, ele disse: vá, e que o Senhor esteja com você. Amém. Ô, irmãos, é muito interessante esse texto, porque Davi tinha convicção quem estava com ele. Ele tinha convicção de quem estava com ele. Porque Deus foi com ele lá no leão, com o leão. Quando o leão veio pegar uma ovelha, ele pegou pela juba até matar. E eu fico imaginando, como um rapaz faz isso? Se não for na força do Senhor, se não for no poder do Senhor. Nós não precisamos hoje ir atrás de leão, irmãos, porque o leão não vem. Amém? Nunca venha para cima de nós. Mas isso, na verdade, é um exemplo. E qualquer situação que se apresente para nós, nós não precisamos pensar o que eu vou fazer, mas você pode manifestar a unção que está aí dentro. E com esse poder que está aí dentro, qualquer situação é resolvida. Amém? E Davi tinha essa convicção. Ele disse: o Senhor foi comigo lá enquanto eu estava lutando com o leão, contra o urso. Será comigo também diante desse gigante. Ele tinha essa convicção. E deixa eu lhe falar, nada mais do que a unção dentro dele. Nada mais do que essa capacitação, essa habilidade vindo sobre ele, para ele ter essa força, essa ousadia, porque a unção nos torna ousados. Você sabia que a unção que está aí lhe faz ousado, lhe faz intrépido para falar, para agir, para fazer qualquer coisa. A unção nos torna ousados. Então a unção tornou Davi ousado. E Davi disse: eu não tenho medo desse homem. Eu não quero olhar para a altura dele, porque, como diz mais à frente, vamos aqui, mais à frente ele diz assim, quando ele se apresenta, né, no 45, ele fala para o filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Aleluia, aleluia. Ele tinha convicção de que não era na força dele. Ele tinha convicção de que o general dos generais estava diante dele.
Amém? Então, com certeza, a guerra seria ganha. Ele já tinha ganho aquela guerra. Amém? Aleluia. Então, a unção nos torna ousados. Amados, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva, o primeiro discurso de Pedro depois disso, 3.000 almas foram salvas. A palavra do Senhor diz que ele se levantou com ousadia e começou a falar. Começou a falar. E isso tem que ser natural na sua vida, na minha vida. Amém? Quando vem a circunstância, eu tenho ousadia para falar. Eu tenho a palavra dentro e eu boto para fora. E eu falo. Amém? E as coisas têm que mudar pela ousadia que o Senhor nos deu. A palavra do Senhor diz lá em 2 Timóteo, abre lá a tua Bíblia. 2 Timóteo, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Estamos terminando. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, diga, de poder, de amor e de moderação. Aleluia, aleluia. O Senhor não nos deu espírito de ousadia ou de covardia, mas de ousadia, mas de poder. Foi esse espírito que veio para nós, que Ele nos deu. Desculpa. E nesse momento, eu queria chamar algumas pessoas aqui à frente, porque enquanto eu estava preparando essa ministração, o Senhor me disse claramente: tem pessoas que não acreditam ainda nisso, de que não tem consciência de que essa unção lhe capacita, que acha que não pode, que não é capaz, que não consegue, que não vai conseguir falar, que não vai conseguir agir, que sou o pior de todos. Mas o Senhor nos diz nesta manhã, é o Espírito em você que habilita. É a unção em você que vai te levar a lugares altos. Davi foi para lugares altos por causa de uma nova unção que chegou sobre ele, sobre a vida dele. E nós precisamos a cada dia buscar novas unções. Mais unção. Quanto mais unção eu busco, quanto mais o Senhor eu busco, quanto mais a sua palavra eu busco, quanto mais eu me encho do Espírito, mais poder vem, mais ousadia, mais unção para exercer qualquer tarefa, qualquer chamado. Amém? Aleluia. Eu queria chamar você, fecha os teus olhos. Aleluia.